glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, luta por fora e temores por dentro. 2 Coríntios, falei capítulo de número 12, mas é o capítulo de número 11, e o versículo de número 25. No mesmo livro, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 25 a seguir, diz assim: Fui 3 vezes fastigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio. 3 vezes, uma noite e um dia passei na varoagem do mar. Em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios e perigos entre gentios, e perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e em nudez. A última passagem bíblica, para que os irmãos possam se assentar, livro de 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 12 a seguir. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 12 a seguir. Diz assim: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designado para mim um ministério, para mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz isso na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com fé e amor que há em Cristo Jesus. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, refletindo sobre essa temática, desde que o Bispo Paulo me fez o convite, e os irmãos estão tendo várias mensagens sobre isso, e é algo que nós não podemos esquecer, que é a graça. O conceito de graça, esse favor imerecido que nós temos. E nada melhor do que falar de graça, do que trazer o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que viveu essa graça que transformou a sua vida, essa graça que muda a sua história, que o faz de um perseguidor a um grande homem, um dos maiores nomes da história do Evangelho. A primeira coisa que aprendemos com Paulo é que essa graça, ela tem a condição de mudar a nossa história. A nossa história no sentido terrestre, a nossa história no sentido terreno, mas a nossa história também no sentido de eternidade. Paulo, ele tinha um desígnio já na sua história ou na sua trajetória. Era um homem com vasto conhecimento, mas era um homem que tinha uma missão: perseguir os cristãos. A graça vem, alcança Paulo, e esse Paulo agora passa a ser pregador do Evangelho. Quando essa graça alcança Paulo, o seu futuro terreno é mudado, o seu futuro terreno é impactado. E ao invés de Paulo simplesmente ter essa graça para si, essa graça ela impacta todos que estão em sua volta. Essa graça ela é radiante para todos que conviviam com Paulo, porque agora Paulo não é o mesmo. Paulo agora é diferente, a sua conduta é diferente, o seu jeito de andar é diferente, o seu jeito de pensar é diferente, o seu propósito agora é diferente. Então não tem como a graça ela ser individual, a graça ela é para todos. E aí existe uma lição para nós como igreja. Essa graça ela não pode estar conosco simplesmente. Essa graça ela precisa ser irradiante em todos que estão em nossa volta. É impossível pensar que uma igreja cheia de graça, ela não traz um impacto para a sociedade.
É impossível pensar que nós, cheios de graça, não vamos influenciar numa sociedade corrompida. É impossível pensar que nós, cheios da graça de Deus, nós não podemos alcançar pessoas com o nosso abraço ou com a nossa palavra. É impossível pensar que quando nós somos alcançados pela graça, nós não temos uma missão de fazer aquilo que o Senhor nos propôs. É impossível pensar que quando nós não somos alcançados pela graça, nós seremos egoístas de não compartilhar aquilo que o Senhor fez por nós. Porque eu tenho certeza que cada um que aqui está nessa noite tem algo para contar do que essa graça fez por você. Eu tenho certeza que se cada um viesse aqui usar essa tribuna, poderia testemunhar de quanto essa graça transformou a sua vida, de quanto essa graça transformou a sua história, de quanto essa graça transformou a sua família. E é isso que nós precisamos aprender com Paulo. Porque Paulo, quando ele é impactado, ele vira simplesmente um servo do Senhor e sai para todos os cantos dizendo que esse Senhor é um Senhor que transforma vidas. E nós temos um conceito muito claro de levar o Evangelho a toda criatura. Papel importante da igreja quando aqui na frente traz todas essas cestas básicas. Nós pensamos em papel social da igreja. Qual é o papel social da igreja? Qual é o papel social da graça? O que a graça faz comigo como igreja, que a sociedade ela será impactada. A primeira coisa que esse papel social da igreja, quando eu sou impactado pela graça, é porque a minha conduta ela é diferente. A graça me forma como um caráter cristão, assim como a graça alcançou Paulo, e Paulo começou a ter uma conduta diferente. A graça, ela forma os meus valores. A graça me forma mediante o verdadeiro evangelho. A minha conduta na sociedade será diferente quando eu sou impactado pela graça. O meu jeito de falar será diferente quando eu sou impactado pela graça. Os meus filhos serão ensinados diferente quando eu sou impactado pela graça. O meu casamento será diferente quando eu sou impactado pela graça. A minha esposa será tratada diferente quando eu sou impactado pela graça. Quando eu ando nas ruas, as pessoas irão ver que eu fui impactado pela graça. Porque a graça me forma como cidadão. A graça me forma com o caráter de Cristo. E quando eu sou impactado pelo caráter de Cristo, todos na sociedade verão que aonde eu passar, algo de Cristo eu vou deixar. O papel social da igreja é nos formar para refletirmos o caráter aonde nós estivermos. Em alguns momentos nós temos dificuldade ou medo de estar em alguns lugares, porque esses lugares não refletem muito bem aquilo que eu penso como cristão. Mas independente do lugar que eu tiver, se eu for impactado pela graça, essa graça irá refletir o nome do Senhor Jesus. Paulo foi impactado pela graça para mudar a sociedade onde ele estava. Paulo foi impactado pela graça para ele transformar a história de várias nações. Então a graça ela não pode ser condicionada dentro de uma caixa. A graça ela precisa ser transbordante. A graça ela precisa ser radiante. E todos que estão na sociedade precisam entender a graça nesse meio. Porque há uma igreja que vive a graça. Há uma igreja que vive Cristo. Há uma igreja que vive o verdadeiro evangelho. O outro papel social da igreja é o que os irmãos estão fazendo, que é estar atento às dificuldades sociais. Paulo muito bem vai dizer sobre isso, para que nós tenhamos o cuidado para os órfãos e com as viúvas. Paulo vai dizer para que nós tenhamos um cuidado para os domésticos da fé. O papel social da igreja, e que também está vinculado à graça, é entender que nós não podemos estar inertes ao que está acontecendo lá fora, porque o primeiro momento da igreja é aqui nessa terra. O primeiro momento da igreja é na face dessa terra. E se essa igreja passar desapercebida, me desculpe, irmãos, nós não somos impactados pela graça, nós somos só mais um. Mas quando a igreja ela é impactada pela graça, e quando as pessoas começam a ver Cristo, quando as pessoas começam a ver a comunhão de Cristo através da igreja, quando as pessoas começam a ver o amor de Cristo através da igreja, nós estamos transbordantes de graça. O amor para com o outro, o amor para com o próximo, também é resultado da graça.
E eu fico feliz de ver que essa igreja, ela se preocupa e que a graça está nos impactando. Como é bom falar de graça. Paulo, então, no versículo que nós lemos, no primeiro versículo, ele vai trazer, ou todos nós sabemos, melhor dizendo, do que a graça faz com Paulo. O impacto que Paulo tem com a sua graça. Mas a partir do encontro que ele tem em Damasco, ele entende que ele tem um propósito. Ele entende que ele tem que viver algo para Deus. Que não era só um encontro. Ali nascia um propósito. Ali nascia algo diferente para aquele Paulo. E o que eu vejo com Paulo, assim como eu vejo como outros homens da Bíblia, é a convicção. Paulo tinha convicção do seu Jesus. Paulo tinha convicção da transformação que esse Jesus teve na sua vida. E é por isso que Paulo fala grandemente sobre graça, porque ele foi alcançado pela graça. E Paulo tinha convicção do seu apostolado. Paulo tinha convicção do seu chamado. Paulo tinha convicção do que Deus havia colocado em suas mãos. Eu quero trazer uma reflexão para nós. Por que estamos sentados nesse banco? Porque estamos participando do Profetizando 2024. Se você está participando do Profetizando 2024, porque de uma forma automática você participa dessa igreja, e porque é uma agenda que você está cumprindo, eu quero dizer que você não está fazendo nada de produtivo. Mas se você tem convicção que vai morar no céu, se você tem convicção que esse Jesus transforma a vida, se você tem convicção que Jesus te encheu para impactar essa sociedade, se você tem convicção que Deus tem algo para fazer na sua vida, aqui nessa terra, que você adore ao Senhor, porque a graça te alcançou, a graça te abraçou, e tem coisas grandes para Deus cumprir nas nossas vidas. Convicção mesmo em tempos difíceis, porque se nós analisássemos o tempo que nós estamos vivendo, são tempos de luta, tempos de dificuldades, tempos trabalhosos que a Bíblia já diria para nós sobre isso. Tempos aonde que nós estamos vivendo com situações que antes ou outrora parecia improvável. Situações que antes para nós eram anormais. E nós começamos a viver a normalidade do desrespeito, a normalidade de não valorizar os nossos entes queridos, a normalidade de o pai e a mãe já não ter a referência que ela precisa ter e que a Bíblia nos ensina, a normalidade do mundo que vai contrária aos valores da Bíblia Sagrada, tempos tenebrosos, tempos difíceis. Mas mesmo vivendo tempos tenebrosos, quando eu tenho convicção daquilo que o Senhor me chamou, e eu tenho convicção da promessa que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, eu passo isso adorando a esse Deus, porque eu entendo que essa tribulação é momentânea e passageira. E como foi cantado aqui, nada disso impediu o avanço da igreja. Nem o Coliseu, nem os leões, e nós estamos aqui porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Mas se eu tenho convicção do meu propósito, 1 Coríntios que nós lemos, vai registrar, pastor Zezinho, alguns relatos de Paulo doloridos para nós. Paulo escreve a primeira carta para Coríntios, alertando aquela igreja sobre a conduta moral, alertando aquela igreja com uma conduta de uma verdadeira igreja que adora o Senhor. E Paulo recebe a notícia de que muitos ou outros profetas distorciam aquilo, bispo Joaquim, que ele tinha pregado. E aquilo incomoda Paulo. Aquilo traz em Paulo algo ruim. E Paulo, na segunda carta, ele vai contestar isso. Paulo, ele vai dizer, eles podem viver muitas coisas, mas eu quero relatar aquilo que eu sofri. Eu quero relatar o meu sofrimento. Uma coisa que eu quero trazer para a igreja nessa noite, é que quando nós temos convicção do nosso propósito, quando nós temos convicção do Deus que nós servimos, nós precisamos entender que podem ter coisas contrárias que nós iremos viver. Podem ter situações que muitas das vezes irão trazer para nós marcas do nosso corpo físico, ou situações que irão nos confrontar em relação ao nosso propósito. Paulo vai começar a relatar que ele foi chicoteado, que ele apanhou de vara, que ele teve um naufrágio por 3 vezes. Paulo vai relatar que ele passou fome. Paulo vai relatar que ele passou sede. Por que Paulo vivia isso? Sendo que Paulo poderia estar em um outro lugar,
Paulo vive tudo isso com a convicção de estar vivendo a vontade de Deus. Paulo vive tudo isso sabendo que ele estava vivendo os projetos de Deus. Mas como viver projeto de Deus sendo chicoteado? Como viver projeto de Deus andando em naufrágio? Como viver projeto de Deus com fome? Como viver projeto de Deus tendo sede? Porque Paulo vai dizer algo maravilhoso: eu trago em meu corpo as marcas de Cristo, e por esse evangelho verdadeiro eu padeço. Porque as coisas de Deus não são conceito para qualquer um entender. As coisas de Deus não são para conceitos humanos. A convicção que nós estamos falando é uma convicção divina, que é difícil explicar humanamente. Como esse Paulo vai dar glória sendo chicoteado? Como esse Paulo vai dar glória em um naufrágio? Mas Paulo tinha convicção para dizer que essa era a graça que tinha lhe alcançado. Paulo tinha convicção de dizer que era o propósito que ele estava vivendo. Porque nesses dias, ou os dias que nós passamos em 2023, nós podemos ser chicoteados de alguma coisa. Nós podemos ter perdido alguma coisa do naufrágio. Alguma coisa não aconteceu da maneira que nós queríamos. Houve testemunho aqui maravilhoso de portas que Deus abriu. Mas alguns irmãos não tiveram portas abertas. Alguns irmãos poderiam ter perdido o seu ente querido. Alguns irmãos fracassaram aqui na caminhada de 2023, mas Paulo está dizendo: eu tenho boa consciência, eu sei o que eu vivo, mesmo eu naufragando, esse Deus continuou cuidando de mim, esse Deus continuou cuidando da minha vida, aleluia, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, porque ela não é a minha, ela não é a sua, ela é a dele, e se for a dele, ela sempre será boa, perfeita e agradável. A graça nos faz entender que processos na nossa vida, processos cotidianos, não tiram o nosso propósito. Processos cotidianos não tiram a grandeza desse Deus na nossa vida. Problemas, açoites, afrontas, não tiram a grande graça que nós vivemos. Paulo está dizendo, e é difícil pensar sobre isso, ser açoitado, perder tudo em um naufrágio, não uma, duas ou três vezes, ter as piores sentenças da sociedade, que era apanhar, que era ser preso. Que alegria é essa? Que alegria é essa que Paulo relata? Mas é que Paulo foi impactado pela graça. É que Paulo, ele foi a primeira vez e não desistiu. Por que ele foi 3 vezes? Porque na primeira ele não desistiu. Na segunda ele continua pregando, na terceira ele continua pregando, e se fosse a quarta ele continuaria pregando, se fosse a quinta ele continuaria pregando, convicção de que a graça ele alcançou, convicção de que estava vivendo o propósito, convicção de que estava vivendo o projeto. Quem poderia estar com Paulo poderia dizer: de novo você aqui? De novo você sendo açoitado? De novo você vivenciando isso? Mas era difícil para Paulo tentar explicar o que Deus havia lhe mostrado. Era difícil para Paulo tentar explicar para aqueles que estavam desacreditando que ele estava vivendo aquilo novamente, porque coisa celestial é difícil de explicar, coisa sagrada é difícil de explicar, mas eu quero te convidar a viver isso. Eu quero te convidar a viver o sobrenatural de Deus. Eu quero te convidar para 2024, você sair da zona de conforto e viver a graça dEle. E viver os projetos dEle. E viver os propósitos dEle. Porque nas nossas zonas de conforto é muito difícil ter o naufrágio. Na nossa zona de conforto ou escondido é difícil ser açoitado. Na nossa zona de conforto é difícil apanhar. Na nossa zona de conforto é difícil passar fome. Na nossa zona de conforto é difícil passar sede. Mas quando nós nos dispusemos a viver projetos, quando nós estamos dispostos a viver propósito, tudo isso é para glorificar o nome dEle. Tudo isso é para mostrar que Ele faz o nome dEle ser glorificado em meio à tragédia. Que Ele faz o nome dEle ser glorificado naquilo que humanamente nós não entendemos. E de uma forma muito clara e com a autoridade de Deus, Deus não nos chamou uma igreja para viver na zona de conforto. Igreja que vive em zona de conforto não viverá o sobrenatural de Deus.
Igreja que vive zona de conforto não entrará nas mansões celestiais. Mas quem está disposto a viver propósito, quem está disposto a viver projeto, quem está disposto a ser impactado pela graça, você pode ter certeza que viverá coisas sobrenaturais da parte de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo poderia testemunhar só o encontro de Damasco. Só o encontro de Damasco já daria um lindo testemunho. Só a conversão de Paulo já era um grande livro. Mas Paulo decidiu viver além. Paulo decidiu viver o que Deus lhe propôs a viver. Só a sua conversão é maravilhosa. Mas tem pessoas ainda que precisam ser convertidas. Só o que você está fazendo já é muito bom. Mas ainda tem mais para a gente fazer. Tem mais para a gente experimentar. Tem coisas a mais que Deus quer nos entregar. Gosto muito do livro de Isaías. E o livro de Isaías, ele já mostra desde o primeiro capítulo Deus fazendo coisas grandes na vida de Isaías. Isaías já sendo chamado para aquela geração, e Isaías já sendo um homem, um profeta de Deus desde os primeiros capítulos, Bispo Joaquim. Mas no capítulo 6, é que Isaías vive a experiência. Isaías já tinha profetizado, Isaías já tinha sido impactado, mas Isaías ainda não tinha visto o trono, Isaías ainda não tinha visto os serafins, Isaías ainda não tinha sido tocado com uma brasa viva do altar. O que eu quero dizer para você, tu já pregou, tu já cantou, já teve grandes testemunhos, mas ainda tem coisas que você ainda não vivenciou da parte de Deus. Tem lugares que ainda nós não chegamos, tem experiências que Deus ainda não nos deu, tem coisas que nós ainda não escutamos, tem coisas que ainda nós não vimos, porque o Senhor quer nos levar a lugares que nós ainda não tivemos capacidade para chegar. O transbordar da graça não pode ser só para você. O transbordar da graça não pode ser só o seu testemunho. O transbordar da graça é para todos que estão em nossa volta. Deus não chamou a igreja para a própria igreja. Deus não chamou nós para nós mesmos. Deus nos chamou para fora. Deus chamou a igreja para impactar lá fora. Deus chamou a igreja para que todos que estão lá fora vivenciem essa graça. E sabe que essa graça abraça, que essa graça traz consolo, que essa graça traz amor, que essa graça traz regozijo. É isso que Deus chamou a igreja. Essa igreja está repleta hoje. Se todos nós saímos daqui cheio da graça, transbordante, para impactar Uberlândia, Uberlândia saberá que esse Jesus é um Jesus que transforma, que esse Jesus é um Jesus que muda a história, que esse Jesus é um Jesus que muda a nossa vida. É isso que Deus quer de nós em 2024. Transbordar não só de bênçãos materiais, mas transbordar Uberlândia de uma graça nunca vista, de um avivamento nunca visto. Paulo foi chamado para isso. É preciso ter convicção do que Deus nos chamou, do que Deus nos colocou na nossa mão. Paulo vai viver o impacto físico. Paulo vai viver o impacto material. Paulo vai viver o impacto social. O impacto que todo mundo viu. Que todo mundo viu que Paulo estava sofrendo. Esse é o externo da graça. Suportar situações e que todos estão presenciando, e que alguns vão te ajudar, e outros não. Alguns intercediam por Paulo, como ele vai dizer, agradecer às igrejas que intercediam por ele, outros não. Viver a graça, existe aquilo que é externo, que todos presenciam, o embate de viver propósito, o embate de viver promessa, o embate de viver a palavra, o embate de querer estar na igreja, o embate de não querer se contaminar, o embate de querer morar no céu. Todos presenciam essa conduta. Isso era externo. Todos sabiam que Paulo estava sendo chicoteado, porque Paulo estava pregando o evangelho. Todos sabiam que Paulo naufragou, porque ele estava indo para um lugar levar as cartas. Isso é o externo que todo mundo vê. Nós vivemos em comunidade, em igreja. Todos nós sabemos as aflições, a luta que um está passando, é o externo para viver o propósito.
E é por isso que Paulo relata esse testemunho. É por isso que Paulo reforça esse testemunho. Para dizer para a igreja de Corinto que não tem como distorcer o evangelho. O evangelho é isso. Paulo confronta aqueles que estavam confrontando a sua palavra, não com palavras simplesmente teológicas, mas com vivência. Paulo não confronta dizendo aquelas pessoas que eram tudo errado que eles estavam dizendo em palavras, em argumentos teológicos. Paulo vai dizer da sua vivência do evangelho. Paulo vai dizer que viveu coisas tremendas por conta do evangelho, na prática. E não tinha como ninguém falar que não, porque as notícias chegaram. É viver o externo. E saber que esse externo, muitas das vezes, não será como aquilo que nós queremos, ou aquilo que nós planejamos. Quantos projetos nós temos para 2024? Quantos projetos nós fizemos em 2023? E aqui nós estamos. E dá para fazer uma avaliação. É o externo. Mas o Senhor determinou algo para nós. Propósitos, promessas, e que elas são individuais. Paulo replica então com a sua experiência espiritual, o externo. Grandes experiências de Paulo. Mas, para me finalizar, enquanto o externo ele relata, enquanto o externo todo mundo vê, nós vamos ler uma passagem que ele vai dizer: tremores internos. Paulo, no capítulo de número 7 de Coríntios, ele passa por algo que muitos de nós passamos. Ele passa por algo que muitos de nós vivemos. Ele vai dizer: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Em tudo fomos atribulados. Luta por fora, temores por dentro. Porque a luta por fora, ela é visível. Agora o temor por dentro é só eu. As angústias por dentro é só eu. Paulo, que foi chicoteado. Paulo, que apanhou. Paulo, que viveu o naufrágio. Agora está dizendo, temor por dentro. Medo. Paulo sofre de uma ansiedade. Porque ele tem a consciência de que a primeira carta ao Coríntios, a igreja de Coríntios, não foi bem aceita. Então, ele precisa da chegada do seu amigo, para que fale para ele, do seu amigo Tito, para que fale para ele como que foi a resposta. E o seu amigo tem um imprevisto, e atrasa a chegada. E aquilo gera o quê? Ansiedade. Aquilo gera medo. O homem que foi impactado pela graça, o homem que foi chamado para impactar uma geração, agora ele está dizendo temores por dentro. O temor por dentro ele é individual. O temor por dentro é algo que muitas vezes nós não compartilhamos. O interno é algo que é só eu e Deus. O interno eu disfarço. O interno, eu tenho medo de falar. O interno, eu sofro. O interno, eu finjo que está tudo bem. O interno, o meu nome fala mais alto. O interno, a minha história fala mais alto. Mas o interno continua sendo de temor, de medo, de ansiedade, de situações que trazem para nós um impacto emocional. E não há problema a igreja passar por um impacto emocional. Não é pecado viver a ansiedade. Não há impacto viver as nossas dores emocionais. Porque nós não estamos imunes aos problemas da sociedade. Nós não estamos imunes de ter histórias de abuso sexual, de ter história de violência doméstica. Nós não estamos imunes porque nós estamos dentro de uma igreja. E isso gera temor. Isso gera mágoa, isso gera rancor, isso gera ferida na caminhada. Mas que muitas das vezes eu escondo, porque eu tenho o dom, a habilidade, e a minha história fala muito mais alto. Mas Paulo vai dizer, eu tenho temor por dentro. Paulo vai dizer,
que ele não teve nenhum sossego quando chegou na Macedônia, que ele não teve alívio, pelo contrário, ele teve tribulação. Ele pensou que seria um tempo de regozijo, mas não, foi de tribulação, foi de anseio. Mas aí a Bíblia vai trazer algo maravilhoso. A Bíblia vai dizer assim: porém Deus, que conforta os abatidos, aleluia, porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Sabe o que Paulo está dizendo? Que Deus sempre vai enviar alguém para nos ajudar. Que Deus sempre vai enviar alguém para nos abraçar. Que Deus sempre vai enviar a mensagem na hora certa. Que Deus sempre vai enviar o consolo na hora certa. Paulo está dizendo: o meu Deus que consola o abatido, que consola as feridas, que traz o regozijo, me enviou Tito para me dar força na minha caminhada. Paulo está dizendo: eu não consigo sozinho, mas eu tenho um irmão. Paulo está dizendo: Deus sabe o quanto eu estava ansioso, mas Ele enviou Tito para me abraçar. Ei, que cuidado de Deus! Como é bom viver o cuidado de Deus. Essa é a graça que o Senhor tem para nós. Que em 2024 você não entra com essa ferida. Que em 2024 que você não entre com esse rancor. Porque a graça que transborda, ela perdoa. A graça que transborda, ela tira a mágoa. A graça que transborda, ela limpa a ferida. A graça que transborda, ela tira a dor. A graça que transborda, ela traz o amor ao invés da mágoa. A graça que transborda, a ferida se torna testemunho. A graça que transborda, a tragédia se torna testemunho. A graça que transborda também nos ajuda internamente. A graça que transborda trabalha no nosso emocional. Porque a saúde espiritual, ela não condiz em frequência. A saúde emocional, ela não condiz na nossa prática. O conceito de saúde é o bem-estar físico, emocional e espiritual. Fisicamente, aparentemente, todos estão bem, porque aqui estão. Mas existem essas outras duas situações que só esse Deus consegue fazer. O emocional. É muito difícil eu falar que estou bem espiritualmente se eu não estiver bem emocionalmente. E é por isso que Paulo vai relatar: eu tenho temor por dentro. Mas esse Deus que cuida do abatido enviou Tito para me dar força. Que nós venhamos experimentar a graça em nossos sentimentos. Que nós venhamos experimentar a graça nos nossos medos. Que nós venhamos experimentar a graça nos nossos traumas. Que nós venhamos experimentar a graça no perdão. E se tem coisa que é difícil de perdoar, é dentro da nossa casa. Se tem coisa que é difícil nós pararmos para resolver, é aquilo que precisa ser resolvido dentro da casa. Jacó demorou um tempo para ir lá resolver o que precisava ser resolvido com Esaú. Mas resolveu. Que a graça alcance aquilo que precisa ser resolvido na sua vida. Viva a graça transbordante. Nenhuma mágoa é maior do que o propósito. Nenhum trauma é maior do que o propósito. Nada que você viveu é maior do que as promessas e do que a graça de Deus. Com permissão do anjo da igreja que já foi concedido, eu convido vocês a colocar de pé mais uma vez. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, que essa palavra encontre lugar no seu coração. Se você estiver perto de alguém da sua família, abrace. Porque a graça também irá alcançar a sua casa. A graça irá alcançar a sua família. A graça irá transbordar sobre você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela oportunidade de poder estar aqui na tua casa. Te louvamos pela palavra que o Senhor nos entregou. E saio daqui com a convicção de ter falado aquilo que o Senhor colocou no meu coração.
Ah, Deus, não nos deixe ser ouvintes esquecidos, mas que nós venhamos ser impactados pela Tua palavra, que nós venhamos ser impactados pelo Seu Evangelho, que a Tua graça venha tirar de nós os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas feridas, mas que nós venhamos ser libertos e que nós venhamos experimentar coisas extraordinárias que o Senhor tem para nós, que nós venhamos experimentar coisas que nós ainda não experimentamos, Senhor, que o Senhor venha alcançar a nossa vida, que o Senhor venha abraçar a nossa alma nessa noite, que aquilo que foi carregado por tanto tempo seja retirado. Retira o fardo que não é para carregar, retira o fardo que nós carregamos, e que nessa noite o Senhor venha encontrar corações angustiados, com medo, que foram impactados de uma forma negativa pelo contexto de viver os seus propósitos, mas que nessa noite o Senhor reforça o que o Senhor tem, que o Senhor traga de volta, Senhor, a esperança de viver as promessas do Senhor, e que o Senhor venha curar traumas, feridas, mágoas nessa noite, que eles venham ser abraçados por Ti e entender que isso não impede o seu agir, não impede o seu trabalhar, que aquilo que foi ferido não é maior do aquilo que o Senhor projetou na vida de cada um que aqui está. Entra em famílias aqui nessa noite, famílias que precisam ser impactadas pela Tua presença, que precisam ser impactados pela Tua graça, mas que essa igreja venha, Senhor, impactar o Uberlândia, que o Senhor levante pessoas aqui cheias da Tua autoridade, para curar feridas, para curar almas, que o Senhor levante pessoas aqui cheias do Teu poder, para curar aqueles que precisam ser curados, para trazer o verdadeiro Evangelho, que o Senhor venha levantar pessoas jovens, através de louvores, que venham entrar em corações, e que pessoas cheguem até a Ti, através de instrumentos que o Senhor está levantando nessa noite. Que 2024 seja um ano surpreendente para todos nós, não só em material, mas do seu espiritual, e que nós estejamos prontos para viver o seu sobrenatural, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, que o Senhor abençoe cada família que aqui está. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.